agredia ele de todas as formas que eu podia. Aí foi quando eu falei assim, nossa, eu vou ter que terminar esse relacionamento, porque eu não tô aguentando mais. Eu sempre quis casar, sempre quis construir uma família, eu sempre quis ser alguém. E assim eu fui para o mundo tentar a vida e eu não tinha regras. Eu saía para festas, saía para balada, não tinha aquele ensinamento de que para eu ter um relacionamento sério eu precisava ser um outro tipo de pessoa. Eu posso dizer que eu não tive infância, né? Porque quando eu tinha 5 anos a minha mãe morreu. Meu pai teve outro casamento e aí ele me deu para outra família e aí que começou a minha vida, né? Então referência, eu não tive referência nenhuma. Tive um relacionamento sério. Esse relacionamento eu achei que eu ia casar. Nesse relacionamento eu já tinha, acho que uns 19, 20 anos. Namorei aí mais de 3 anos. Tive uma traição da parte dele. Todo mundo daqui falava pra mim, ele não quer casar. Só eu que não conseguia enxergar. Ele não quer casar. E nesse período de traição, eu sempre fui muito mais caseira. Ele saía, voltava, vinha visitar minha casa, mas eu nem desconfiava. As pessoas falavam, mas eu era neutra a isso, porque eu estava cega querendo casar, porque eu já trazia isso, eu vou casar, vai ser diferente, não vai ser desse jeito, a minha família vai ser construída. Enfim, eu só conseguia enxergar aquela linha reta de eu vou casar, eu vou conseguir, vai dar certo. Até chegou um ponto que eu realmente tive que terminar, não fiquei bem. Terminei esse relacionamento e comecei a querer cuidar da minha vida. Só que aí eu já era uma moça deprimida, depressiva, e eu comecei a buscar. Falei, vou estudar, vou cuidar da minha vida agora, vou tentar cuidar de mim. E nessa época eu não estava bem, porque eu trazia essa bagagem muito pesada de lá. Sempre tentei sair de dentro, tirar isso de dentro de mim, mas eu não conseguia, até por conta de muita mágoa que eu tinha. Eu sempre fui sossegada, mas eu comecei a beber, comecei a sair mais, comecei a fazer bagunçar mesmo. Eu nunca fui bagunceira. Comecei a bagunçar e saía, namorava, e foi uma dessas saídas que eu conheci o Thiago. Aí eu cheguei no primeiro encontro com um buquê de flor, aliança, e falei pra ela, ó, eu sou um homem, eu não quero ficar, eu sou um homem que eu não gosto desse negócio de ficar, se for pra ficar a gente para por aqui, você vai pro seu lado, eu vou pro meu, a gente nem conversa mais. Eu tô querendo namorar com você, você aceita namorar comigo? Aí ela falou, nossa, você é doido? Foi até engraçado, eu fiquei até meio que assustada. E aí eu comecei a namorar com ele. A gente começou um relacionamento. Nessa época eu já tava meio que desistindo dessa ideia de casamento. Falei, não vou encontrar mesmo, vou deixar pra lá. Mas aí voltou a esperança de novo. E como assim, eu sempre tive isso dentro de mim de querer casar, eu falei, bom, talvez essa é a minha chance de querer casar e vai dar certo. Aí eu já comecei eu mais colocar pressão nele, tipo, vem pra cá, que eu morava sozinha, pra ele ir pra minha casa, e rapidamente, assim, em meses, a gente já começou a morar junto. A gente começou um relacionamento sem ensinamento nenhum, sem saber se ia dar certo. Foi quando eu fiquei sabendo que ele já veio de outro relacionamento. Eu não tive nenhuma referência em relação da minha família, assim, no casamento do meu pai e da minha mãe. Porém, a minha família e a família do meu pai já veio com separações já também, né? E ninguém era feliz na vida sentimental. E fui morar junto com uma pessoa também que era mais velha que eu. Ela já vinha de um casamento dela que não deu certo. E eu muito novo, não entendia nada também. Eu falei assim, ela tá agora procurando alguém, eu também estou procurando alguém, a gente pegou e se ajuntou. Foi a hora que piorou a situação. A gente queria ficar, namorar, morar junto, mas nada de sério. E essa moça acabou me traindo. Fiquei com raiva também uma ocasião, estava trabalhando e acabei traindo essa moça também com raiva.
E mesmo assim a gente continuou, mas eu me decidi que não queria mais aquilo, porque ela queria sair também muito. Aí eu cheguei numa fase que eu falei assim, ó, não dá mais pra mim. Prefiro ficar solteiro, você fica com a sua família, eu vou embora pra minha casa. E voltei pra casa dos meus pais de novo. Aí nos juntamos para esse relacionamento e acabou que juntando o problema dele com o meu problema. E juntamos os problemas, né, que a gente achou que ia ser a solução. Ele muito ciumento, extremamente ciumento, e eu depressiva, cheia de complexos, cheia de bagagem, também muito agressiva. Eu era uma pessoa extremamente difícil de lidar, extremamente difícil, quase impossível. E aí a gente começou a brigar, começamos os desentendimento. Assim, eu acho que pelos traumas que eu tinha, eu me tornei uma pessoa muito na defensiva, e isso eu agredia ele de tudo, todas as formas que eu podia. É tanto que às vezes eu sempre lembrava, não vou deixar homem mandar em mim, porque eu já sou uma mulher, eu tenho tudo que eu tenho, eu consegui sozinha, então ele não vai mandar em mim, se ele quiser ficar comigo vai ser assim, do meu jeito. E nessas brigas, às vezes ficava mais pesado porque eu começava a jogar na cara dele sempre sobre o relacionamento. Eu exigia dele que ele trouxesse uma bagagem, eu digo, masculina. Como começava as brigas e ela tocava no meu ponto fraco mesmo. A pior coisa que tem para um homem é a mulher olhar para ele e falar assim, você não é homem. E ela falava isso para mim, você não é homem. E as brigas ficavam mais frequentes porque eu falava mesmo. Eu sempre buscava lá no fundo do baú que fosse pior para jogar na cara dele, para falar para ele, para ver se ele reagia. Eu falava dessa forma porque eu falava, se eu falar dessa forma, ele vai reagir e ele vai mudar. Mas não mudava. Mas o que me machucava mais, que ela me falava, era assim, você nunca vai ser feliz. Aí foi quando eu falei assim, nossa, eu vou ter que terminar esse relacionamento, porque eu não tô aguentando mais. Aí eu procurei um lugar que tinha palestra, achei as palestras da terapia do amor. E eu falei assim, nossa, eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu cuidar de mim, eu vou conseguir cuidar do meu casamento, do meu relacionamento. E aí eu comecei a se curar. Eu comecei ali a assistir as palestras, comecei a participar da terapia do amor. Só que aí quando eu comecei a lutar. Percebi em mim que eu tinha que me curar disso. Que eu levava os meus relacionamentos de antes, a minha desconfiança para o meu relacionamento. Que ocasionava as brigas ali, né? Aí eu comecei a me tratar, cuidar de mim para depois eu cuidar da minha esposa. E aí, quando o meu sofrimento chegou ao extremo, eu falei, eu não vou deixar que o meu casamento siga a mesma linha de todos os casamentos que teve na minha família. Quero quebrar essa corrente, isso não vai existir. Aí comecei a ir, e desde o primeiro dia que eu fui, eu me senti muito bem. Depois de já velha, que eu fui ter ensinamentos que eu não tive a vida inteira, como mulher, como pessoa. A mudança dela foi extraordinária. Ela era muito explosiva, ela começou a ser calma, começou a conversar mais, a gente começou a ficar mais junto. No interno da gente, a gente sempre sabe que a gente está errado, a gente não quer admitir, né? Eu estava errada de querer ser empoderada demais, de querer fazer demais, de querer ser demais, de querer passar por cima dele em tudo, de querer ser melhor em tudo. E depois de tudo isso que a gente estava curada, eu me curei, ela se curou, e aí foi o resultado que a gente resolveu se casar, porque a gente não era casado. É muito importante o casamento, a gente sempre fala quando a gente está conversando, quanto a nossa vida mudou depois que a gente casou. Hoje a gente é parceiro mesmo, a gente anda junto, a gente ri, a gente sai. Hoje é alegria, é um casamento, um verdadeiro casamento mesmo. A gente tá junto para tudo, igual tá escrito na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Problemas a gente divide juntos, felicidade e infelicidade, então a gente tá junto para tudo. Então o casamento é isso, é os dois estar ali junto e a gente é super feliz. Eu sou muito feliz com ele.